Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Rússia e China anunciaram a maior aliança de todos os tempos entre os dois países. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp, os links estão na descrição desse vídeo. Em visita a Pequim, a fim de participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, o presidente russo Vladimir Putin se encontrou com seu homólogo chinês Xi Jinping. Putin não só mostrou apoio moral aos Jogos Olímpicos, como também mostrou um forte apoio geopolítico à China, visto que os Estados Unidos e vários de seus aliados estão boicotando os Jogos na China. Após o encontro bilateral, os dois presidentes emitiram um comunicado em conjunto, criticando ferozmente os Estados Unidos e o Ocidente. Os dois presidentes disseram que o Ocidente quer desestabilizar a Rússia e a China através de medidas que eles chamaram de mentalidade da Guerra Fria. De fato, nos últimos anos o que temos observado é algo semelhante ao que ocorreu na Guerra Fria e mais uma vez tendo como protagonista os Estados Unidos e a Rússia, com o surgimento do gigante asiático chamado China, para barrar o crescimento da Rússia que a partir de 2008 começou a se impor novamente na geopolítica. Os Estados Unidos estão dispostos a levar até as últimas consequências qualquer meio desde que a Rússia não tenha força suficiente para bater de frente com os interesses de Washington. Mas os Estados Unidos estão cometendo erros bem críticos que começou na era Obama, passou por Trump e piorou no governo Biden. Segundo a visão norte-americana e de domínio geopolítico mundial, os maiores erros foram deixar a China crescer da forma que deixou, focar na Rússia mas sem saber como contê-la. Apesar dos americanos verem o crescimento econômico e militar absurdo da China a partir de 2008, eles não fizeram nada para contê-la. Deixou a China não somente a construir as ilhas artificiais, mas também deixou-as fortificá-las com sistemas de mísseis antiaéreos e antinavios no Mar do Sul da China. E tudo isso segundo os próprios analistas norte-americanos, pelos Estados Unidos focarem demasiadamente na Rússia, que após a Guerra Russo-Georgiana de 2008, entrou para o radar americano. E foi justamente nesse período de 2008 para cá que a China teve seu ápice econômico e militar. Para os especialistas, se a China tivesse sido contida lá atrás, principalmente na esfera econômica, hoje a China não teria o poder militar que tem e principalmente, não teria condições econômicas de socorrer a Rússia em caso de eventuais sanções econômicas. Para os analistas, se a China fosse contida primeiro, hoje seria mais fácil dar as cartas contra a Rússia. De qualquer forma, os norte-americanos mostraram sua incompetência que mesmo focando na Rússia, não conseguiram contê-la. Viram uma Rússia intervir na guerra da Síria e virar o jogo que estava totalmente favorável aos norte-americanos, onde o regime de Assad já estava quase caindo. Antes disso assistiram a Rússia a invadir e anexar a Crimeia em 2014. A pergunta que fica é, se o foco era a Rússia, por que não conseguiram contê-la? Se eles tivessem focado na China, teriam êxito. Vale lembrar que mesmo a China não sendo entre aspas, o foco, China e Estados Unidos travaram uma verdadeira guerra comercial e geopolítica, pelas questões que envolvem Taiwan e o Mar do Sul da China. Os Estados Unidos juntamente com a Austrália e Reino Unido, formarão a AUKUS, uma aliança militar para fazer frente ao expansionismo chinês, algo que irritou ainda mais o gigante asiático. Contra a Rússia, os Estados Unidos junto com alguns países europeus querem impor as mais pesadas sanções econômicas que um país pode sofrer, que é o desligamento do país ao sistema financeiro SWIFT. Os Estados Unidos querem formar uma coalizão anti-russa e anti-China ao mesmo tempo, o que acabou colocando a Rússia e China no mesmo lado da mesa no sentido geopolítico. Não vendo outra saída e aproveitando as ótimas relações bilaterais, Rússia e China anunciaram a maior aliança de todos os tempos, envolvendo os dois países. Trata-se de uma aliança econômica, política, mas principalmente militar. Foi um forte e duro recado aos Estados Unidos e seus aliados como há muito tempo não se via.
O tom do discurso mudou. Embora antes houvesse uma cooperação militar entre Rússia e China, ambos os presidentes nunca se trataram como aliados, sempre falavam apenas em cooperação. Agora a coisa muda de figura. Como aliados, qualquer ação contra a Rússia ou contra a China será também uma ação contra o seu aliado. Por exemplo, se a OTAN atacar a Rússia, na prática estará também atacando a China, pois os interesses de seu país aliado estará correndo perigo. Se a China for atacada, por exemplo, no Mar do Sul da China, a Rússia terá a obrigação de defender seu país aliado. Para você entender bem e não restar dúvidas, o termo aliança significa justamente unir os interesses comuns em prol de uma causa ou causas e um pacto que pode ter várias finalidades. Nesse caso, o pacto envolve a esfera econômica, política e militar. Na esfera política, ambos os governos agora se apoiarão um ao outro nas questões internacionais. Na esfera econômica, ambos os países criaram um sistema financeiro livre de interferência do Ocidente. Na esfera militar, ambos os países se apoiarão com mais exercícios conjuntos e adequação de suas tropas, e obviamente responderão a qualquer agressão caso seja necessário. Para finalizar o vídeo, vimos como os Estados Unidos, na tentativa de encurralar a China e a Rússia, acabaram por unir definitivamente dois gigantes e que agora podem mais do que nunca fazer frente a uma OTAN expansionista, aos Estados Unidos e seus aliados também no Pacífico. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo.